Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação. Estamos aqui para falar sobre proteção da informação, privacidade, controle, gestão de riscos, tudo relacionado à proteção organizacional da sua informação. Isso tanto para empresas pequenas, médias empresas, como para empresas grandes. Mas meu objetivo aqui é tratar os assuntos de uma maneira mais simples, mais objetiva. Evidentemente, tudo que eu falar aqui tem toda uma teoria, tem toda uma profundidade que depois vocês podem procurar, mas nós estamos aqui buscando transmitir de uma maneira fácil aqueles conceitos que você como empresário, você como um participante de um comitê de auditoria, de um conselho de administração precisa entender. Hoje nós vamos falar sobre a internalização dos controles de segurança da informação. E eu uso esse termo internalização no sentido de a gente usa muita conscientização. E eu entendo agora que as pessoas precisam mais do que uma simples conscientização, precisa ter esses conceitos internalizados. Até pela própria dinâmica da tecnologia, todo mundo hoje usa cartão, todo mundo hoje usa internet, todo mundo hoje usa tecnologia em todos os lugares, em todos os momentos. Essa questão da conscientização, as pessoas de uma maneira geral já conhecem, já ouvem falar, abrem a televisão, ouvem falar de golpes, de problemas, de furtos, de ações criminosas. Então, muitas vezes, as pessoas estão até conscientizadas, mas elas não estão internalizadas em relação aos conceitos de segurança. E isso, quando nós levamos para a organização, isso complica mais, porque nós normalmente fazemos um treinamento mais convencional, não é? Quando mandamos mensagens ou faz um treinamento obrigatório, não é? E quando tem tempo se faz aquela orientação, mas nós precisamos tratar a pessoa de uma maneira que ele consiga internalizar esses conceitos. Por quê? Porque às vezes as pessoas dizem que, né, o usuário, né, o colaborador, é o elemento mais frágil, mas eu digo, olha, ele é o elemento mais forte na questão da segurança da informação. Mas nós precisamos dar todo esse contexto para que essa pessoa, para que esse colaborador tenha a possibilidade de internalizar esses conceitos, tá? A segurança, ela acontece, tá, pelas pessoas, né? Nós falamos em outros eventos aqui, né, da TV Humana, em outros episódios, né, sobre vários aspectos, sobre regulamentos, sobre arquitetura de segurança, mas tudo isso vai se concretizar através das pessoas, através dos colaboradores. E hoje nós precisamos ter essa abordagem mais ampla, por quê? Porque, como diz o Zygmunt Bauman, né, o pensador, que ele chamou a sociedade, nós estamos numa sociedade líquida, né? Eu diria que nós temos a informação líquida. Quer dizer, a informação antigamente, ou alguns anos atrás, ela era bem tradicional. Se você pensar no seu banco, né? Por exemplo, quem tem mais alguns anos aí, né? O pessoal jovem talvez nem tenha vivido essa realidade, mas você tinha que ir na agência fisicamente, você tinha aqueles listões de saldos, né? Quer dizer, a informação ela estava fechada em certos ambientes, né? Hoje você consulta o seu banco em qualquer lugar, a qualquer hora, às vezes de qualquer equipamento. Normalmente você utiliza seu notebook ou seu computador ou até mesmo o seu celular. O celular hoje é um equipamento que massificou o acesso à informação. Então nós usamos a questão do banco, mas todas as informações, notícias. Então essa informação hoje ela acontece em toda a sua vida. Então nós precisamos tratar dessa conscientização, dessa internalização de uma parte, de uma maneira mais estruturada, porque nós estamos falando da organização. Como é que eu consigo isso? Eu vou trazer aqui algumas orientações práticas baseadas em teorias, baseadas em referências estruturais, né, que a gente já existe hoje para a questão da segurança da informação, mas principalmente na nossa experiência prática aqui, tá? Eu quero fazer
com que as pessoas passem do estágio, né, de envolvidas com a segurança da informação para comprometidas com a segurança da informação. Essa é uma frasezinha que, né, muitas pessoas já usaram, né? Não é minha, né? E alguém já disse, olha, sabe qual é a diferença do envolvimento para o comprometimento? Quando alguém está comendo ovos com bacon, né, a galinha ela foi envolvida, mas o porquinho foi comprometido. Então ele deu a vida para aquele objetivo. Então nós precisamos que as pessoas deem a vida, quer dizer, as pessoas vivam essa internalização desses conceitos de segurança da informação, né? Mas assim, como uma organização deve proceder para possibilitar que o seu colaborador faça essa internalização dos conceitos, porque isso não é uma coisa mágica, não é chegar a dizer, colaborador, aqui estão as regras, internalize isso, não, né? As pessoas vivem, as pessoas têm vida, as pessoas vivem e a organização também tem vida. Então eu cito alguns pontos, alguns controles que a empresa deve implementar. Por exemplo, a educação, né, em termos de segurança da informação, proteção da informação, privacidade, ela deve ser contínua. Tá? Ela não deve ser um evento único no ano, uma semana de segurança da informação ou um treinamento obrigatório que o colaborador faz quando entra na organização. Ela deve ser contínua. Evidentemente, cada empresa vai ver o quão contínuo ela pode fazer isso. Se a cada semana pode mandar uma mensagem de lembrete, se a cada mês tem um determinado treinamento, pode ser recomendação de filmes que acontecem, mas aquilo tem que ser vivo, quer dizer, tem que haver um plano estratégico e um plano operacional implementado para que aquela questão da segurança da informação esteja sempre viva, esteja sempre no ouvido e no coração do colaborador, né? Outro ponto importante é que o colaborador, a pessoa humana, precisa entender a responsabilidade e a autonomia que ela tem, porque é uma questão seguinte, nós temos políticas, normas, regulamentos, não é, que dizem várias situações o que pode e o que não pode fazer, mas muitas vezes vão ter situações que não foram previstas, e aí esse colaborador tem que entender a responsabilidade dele. Peraí, eu tenho uma responsabilidade, o que é que eu devo fazer aqui? E eu tenho uma autonomia para decidir, não é? Às vezes as regras da organização cobrem a maioria das situações, digamos assim, mais comuns, né, no dia a dia, mas vai ter uma situação que ele vai enfrentar e ele não conhece. E ele tem que, se ele internalizou aqueles conceitos, ele vai sim implementar a melhor forma de proteção da informação. Uma outra questão é que o usuário, quando receber essas informações, ele deve ter a possibilidade de dar um feedback do que ele está achando daquele treinamento. Evidentemente, hoje, né, o pessoal de recursos humanos, o pessoal de marketing interno, né, o próprio pessoal de segurança, hoje a gente tem várias empresas que colaboram com isso, ou a própria organização, se uma organização de maior porte, tem pessoas capacitadas para fazer essa comunicação. Então, precisa ter uma boa qualidade, né? Mas é muito importante a gente dar a oportunidade que esse usuário ele dê um feedback sobre esse treinamento, né? Se aquilo faz sentido na realidade da organização. Às vezes nós temos organizações muito grandes que de repente esse treinamento, essa orientação, ela faz muito sentido, digamos assim, para a matriz. Quando chega nas filiais é uma realidade diferente. E às vezes, né, digamos assim, nós profissionais de segurança da informação, às vezes estamos focados na matriz e esquecemos das filiais. Ou uma empresa de consultoria onde os seus colaboradores, né, são seus colaboradores, têm que seguir as regras da sua organização, mas eles estão trabalhando em clientes, então eles vivem outra realidade, quer dizer, uma realidade complementar. E será que aquelas orientações que estão sendo dadas na organização que ele pertence faz sentido nesse trabalho que ele está lá? Será que ele precisa ajustar alguma coisa? Será que ele precisa se adaptar à questão lá do cliente? Então é importante esse feedback.
Uma outra coisa importante é que esse aprendizado sobre segurança da informação e proteção da privacidade, ela faça parte de um aprendizado organizacional, né? Quer dizer, ela não seja algo solto. Quer dizer, então entra a questões, por exemplo, questões sobre ética, questões sobre comportamento, questões sobre regras da organização, e aí o usuário, a pessoa humana, vai entender que a segurança da informação é parte desse aprendizado organizacional. Isso é muito importante, porque isso significa que a empresa como um todo, ela tá fornecendo aquele aprendizado porque existe uma organização séria que deseja que o seu colaborador atue de maneira correta e esteja ciente, né, daquelas regras que ele deve cumprir, tá? É muito importante também nesse treinamento, nessa conversa com os colaboradores, que ele tenha uma reflexão sobre as consequências de um comportamento inadequado. Seja um comportamento inadequado por negligência, por erro, ou às vezes até por desconhecimento. Então diz, olha pessoal, nós estamos passando toda essa informação, todo esse treinamento, todos esses conceitos, para que você seja um profissional melhor, tá certo? E que no seu dia a dia, né, ações de proteção da informação tragam boas consequências para o seu trabalho, tá? Agora é um item muito importante, apesar de a gente já fazer isso na prática, todo mundo, né, na sua prática, na sua vida pessoal, faz gestão de riscos. Às vezes nem sabe o que faz, né? Eu vou por essa rua, não vou por essa rua, eu vou viajar a tal horário, eu não vou viajar assim, eu vou viajar por esse tipo de transporte, né? Porque eu acho que esse aqui é mais perigoso, ou esse horário, ou essa rua é mais perigosa, né? Então a gente precisa aproveitar esse conceito que a gente já tem usado na prática, explicar o que é a gestão de risco no caso organizacional e no caso de segurança da informação para cada colaborador. A gestão de risco é um conceito muito importante, né? Na realidade, gestão de risco vale para todos os aspectos da organização e a gente está falando aqui mais da questão da segurança da informação, privacidade e proteção aí de recursos de informação. Então, ter treinamentos sobre gestão de riscos é muito importante e vai colaborar para que o colaborador, a pessoa, o seu funcionário, o seu prestador de serviço, porque os prestadores de serviço devem ser envolvidos também nisso, conheçam quais são as regras e como podem internalizar esses conceitos, tá? É muito importante que o colaborador entenda que, na realidade, esse treinamento é de uma maneira geral, mas ele é individual. Então ele é feito para você, ele é feito para cada um. Embora isso vá trazer um bem coletivo, tá? Pessoal, nós estamos tendo esse treinamento, esses conceitos de segurança, né, que vocês entendam, que vocês internalizem esses conceitos para o bem coletivo da organização como um todo, né? É lógico, tem toda uma questão de estratégia comercial da organização, ela tem que ser bem desenvolvida, ela tem que estar bem no mercado, ela tem que dar lucro, né? Mas também a organização depende da informação e às vezes uma informação vazada, uma informação que seja até roubada aí. Nós vamos fazer um outro episódio falando especificamente aí sobre negligência organizacional e roubo de informação. Isso pode prejudicar a organização e pode fazer com que a organização tenha um prejuízo muito grande e pode, inclusive, até sair do mercado, né? Porque quando a gente tem impactos negativos sobre o uso indevido de informação, a gente pode ter impactos legais, pode ter impactos financeiros, impactos de reputação, tá? Então é importante que o usuário tenha esse entendimento, que o treinamento, a internalização é individual, mas o bem é coletivo, tá? Então, pessoal, tudo isso, e com certeza vocês vão identificar na sua organização, porque eu sempre digo, cada organização é única, né? É lógico que a gente, até como consultor, a gente tem a facilidade, tem a oportunidade de visitar várias organizações, às vezes organizações de mesmo porte, de mesmo negócio, e elas são diferentes, porque elas têm uma cultura diferente, tá? Então a segurança da informação, ela deve
participar, ela deve ser um dos elementos da cultura da organização. Ela não é um elemento único, é um elemento sozinho aqui, isolado. Se for isso, com certeza não vai dar certo. Então ela tem que participar dessa cultura organizacional. Então, dentro disso, o que a gente busca é que os regulamentos, as regras, as proteções que devem ser feitas para a informação, né, através da segurança e proteção da informação, ela, além de ser uma obrigação, mas ela ultrapassa essa questão da obrigação, né? Que o funcionário, o colaborador, entenda, né, esses controles e comece a agir de uma forma espontânea, comece a ter uma adesão ativa, comece a ser proativo nessa proteção da informação. Muitas vezes ele não precisa esperar que uma determinada orientação chegue, porque ainda talvez naquela situação não exista aquela orientação explícita, mas ele com aquele conhecimento, com aqueles objetivos de segurança da informação internalizados, ele vai saber como fazer naquele momento. Então, o que nós queremos é que a gente saia de um conhecimento dos controles de segurança da informação para uma internalização desses conhecimentos e, consequentemente, uma ação proativa, uma ação adequada em cada situação em que é necessário a proteção da informação. Eu tenho certeza que você também, na sua organização, vai conseguir aproveitar isso que eu falei e também vai identificar alguns pontos complementares que a sua organização tem certas características. Utilize essas características, tá certo? E ouça os seus colaboradores, para que aquele treinamento de segurança da informação, aquela conscientização, ela se transforme em controles internalizados e se transforme em ações normais do dia a dia, seja para cada um dos colaboradores. Obrigado. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, e venho aqui conversar de uma maneira bem informal sobre controles de proteção e segurança da informação. Até a próxima.